Meus queridos irmãos, amados, Diácono Leandro, por favor, chame os que estão fora para adentrarem. Nós vamos dar início à segunda parte da nossa conferência de aniversário. Queridos irmãos, olha, eu confesso que eu fiquei muito feliz quando o pastor Cícero mencionou aqui que a esposa dele, a irmã Mariana, foi batizada nessa igreja, né? Depois eu acho que eu já tinha ouvido essa história, me veio à mente depois algumas lembranças de alguém falando aqui, rapaz, que bênção! Como Deus opera, irmãos, de maneira maravilhosa e faz essa união entre os cristãos. Que bênção de Deus, irmãos! É a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a única instituição na Terra aonde pessoas de qualquer parte do mundo se abraçam e se consideram irmãos. Cristãos são irmãos. Irmãos brasileiros, irmãos de japoneses, irmãos de americanos, irmãos de africanos. É a igreja do nosso Salvador Jesus Cristo. Amados, antes de entregar a palavra ao pastor Cícero, nós temos um comunicado a dar aos irmãos. Quero lembrar que a nossa reunião hoje não é um culto a Deus. É uma conferência com um tom mais informal, onde nós estamos nos alegrando com o Senhor pelos 13 anos de aniversário da igreja. Quando nós terminarmos aqui a conferência, nós vamos trazer o bolo de aniversário da nossa igreja e nós vamos fazer uma foto com todas as pessoas que estão aqui presentes, aqui na frente, aqui atrás, tá? Uns aqui, outros aqui, para que a igreja guarde esse registro e depois coloque num quadro, né? A gente vai depois imprimir algumas fotos da igreja, da história da igreja, e colocar depois numa moldura e guardar, para que a gente lembre desses momentos maravilhosos. Quando vocês saírem aqui do recinto, lá fora nós preparamos algumas áreas, as irmãs da igreja prepararam algumas áreas para vocês tirarem fotos de lembrança dos 13 anos da nossa igreja. Então, desse lado tem uma área e desse outro lado tem outra área. Os irmãos podem vir, tirar fotos. Façam fotos, irmãos. Eu vou pedir a vocês, os que publicarem nas suas redes sociais, que marquem o Instagram da nossa igreja, @ibbs_T, de Terezinha. Então, vocês marcam lá para que as pessoas conheçam o nosso Instagram. As mensagens que estão sendo apresentadas estão sendo transmitidas ao vivo. Depois vão ser recortadas, gravadas, editadas para que o áudio fique melhor. E estarão também no canal do YouTube da nossa igreja. Então, vamos abrir agora a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 1. Atos, capítulo 1, verso 1 até o verso 11. Mais uma vez, eu pedi aos irmãos que se coloquem em pé para a leitura da Santa Palavra do nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 ao verso 11. Assim diz o Senhor. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo o que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas
ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E falando essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos pela tua santa e poderosa palavra. Ele nos ensina, nos edifica, nos corrige, nos exorta, nos anima a estarmos cada vez mais prontos a te servir e a te adorar. E assim, Pai, que essa palavra faça a cada um de nós a tua igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Fale conosco. Fale poderosamente à igreja, mas individualmente a cada um. Não somente aos ouvidos, mas também à mente e ao coração. Assim nós te pedimos. Amém. Meus amados, nós acabamos de ler a continuação do que havia sido dito nos evangelhos, especialmente no Evangelho segundo Lucas, uma vez que Lucas é o autor do Evangelho segundo Lucas e de Atos dos Apóstolos. E aqui, apesar do livro se chamar de Atos dos Apóstolos, o que nós vemos, na verdade, é a continuação dos atos de Jesus através da sua igreja, através dos apóstolos e os demais discípulos, que ali ficaram com a missão de continuar esse ministério. Já nos primeiros versos, isso fica bem claro, quando Lucas nos diz que, anteriormente, ou seja, no evangelho dele, ele havia escrito uma primeira parte desse conjunto das 2 obras, Jesus começou a fazer e começou a ensinar. Ele começa ali de própria voz, se é que podemos dizer assim, fazendo e ensinando. Mas ele continua, através do seu corpo, a fazer muito mais e a ensinar também, logo após a ressurreição e a sua subida aos céus. Nos versos 2 e 3, nós vemos também que Jesus ele instrui os seus discípulos a permanecerem ali em Jerusalém. Havia uma expectativa de que algo aconteceria no meio deles. Jesus já havia falado disso algumas vezes. E eles tinham agora mais um recado, mais um aviso. Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam para que vocês possam ver. E também nos é dito que Jesus, nesse período entre a sua ressurreição e a sua subida aos céus, deixou muitas provas. Provas, como diz Lucas, infalíveis.
que ele estava de fato vivo. Ele estava de fato vivo. E esse início, esses 3 primeiros versos, são o prólogo desse livro. Mas, partindo mais à frente, verso 4 e verso 5, nos dizem o porquê que eles deveriam aguardar ali em Jerusalém. Verso 4. Ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele, de mim ouvis. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. No período ali, logo após a sua ressurreição, os discípulos estavam reunidos, Jesus dá os seus últimos avisos e também reforça muito do que já havia dito, especialmente sobre o reino do Senhor e sobre a sua vida. Ele estava, de fato, vivo. Isso ficou bem claro, de maneira evidente, não só aos discípulos, mas também a muitas pessoas que puderam ouvir os discípulos que ele estava ali, vivo, que a morte não o havia vencido. Mas, especialmente, nos concentrando aqui nessa parte onde o Senhor fala ao discípulo sobre a promessa, nós percebemos que a promessa não era nada menos do que o próprio batismo com o Espírito Santo. Os discípulos estavam aguardando ali com um propósito mais do que especial. Eles tinham a promessa do Pai de que o Espírito Santo viria sobre eles. O Pai envia o seu Filho cumpre ali a sua obra através da vida, da morte, da ressurreição, mas ele sobe aos céus. E sobe enviando de lá o Espírito Santo de Deus para a igreja do Senhor que iria continuar no cumprimento do ministério de Jesus na terra. Mas os discípulos, apesar de terem ouvido sobre o reino e apesar de terem visto Jesus ali, mostrando não um reino humano, não um reino simplesmente meramente carnal, tinham ainda dentro de si uma expectativa muito errônea. Os discípulos estavam esperando, talvez, um rei como Davi, um governante que pudesse livrar o seu povo do domínio romano. Talvez um rei que pudesse matar alguns gigantes, alguém que pudesse trazer novamente a Israel os seus dias de glória, como uma nação. Mas não era isso que o Senhor estava prometendo e ensinando ao longo do seu ministério. O que Jesus promete, os discípulos, vai muito além. Mas percebam, ele diz aos discípulos no verso 7 que a eles não pertencia saber dos tempos. Mas, e aí vem aquele versículo que você talvez já saiba de cor. Nós ouvimos já muitas vezes. Fala sobre o Espírito Santo. Sobre esse poder que viria sobre ele. Vamos ler mais uma vez. Observe com atenção. Mas recebereis de poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Verso 8 começa com mais. Os discípulos anteriormente perguntam quando. Jesus responde, isso não é da conta de vocês. Vocês não vão saber quando. Mas, em oposição à expectativa daqueles homens, em oposição ao desejo deles de serem ali subgovernantes nessa nova Israel gloriosa, Jesus tem uma palavra de recebimento, de um presente vindo dos céus. Mas recebereis poder. Recebereis literalmente um presente que a igreja precisaria e precisa até hoje para cumprir a sua missão. Recebimento de algo glorioso e poderoso. Recebimento que traria àqueles discípulos a capacitação para agir. Mas recebereis poder quando vier sobre vós. Quando vier sobre vós o Espírito Santo.
Aqueles irmãos, nós, a igreja de hoje, precisamos desse Espírito Santo, o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, para cumprirmos a nossa missão, para continuarmos executando aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, através do seu corpo, através da igreja. Através dessa igreja, através da sua vida. O Espírito Santo vem no derramado o Espírito Santo sobre a igreja, mais uma vez aqui, falando sobre testemunhar. A palavra nos mostra que aqueles discípulos, e nós também, seríamos e somos as testemunhas do Senhor. Há uma transformação, há uma mudança aqui. A igreja é marcada como tendo seu início, eu digo, não esta igreja, mas a igreja como um todo, a partir daqui. A partir do momento onde ela recebe o Espírito de Deus, onde ela recebe o seu poder, onde ela recebe a sua capacitação, onde ela recebe não somente um poder, mas recebe o próprio Deus. O Espírito Santo que vem sobre a igreja, vem não só para pairar sobre ela, mas vem para habitar nela. Vem para habitar na sua e na minha vida. Vem para nos capacitar para sermos testemunhas. Uma transformação na história da igreja, uma transformação na história da humanidade. Antes desse momento, o povo de Deus era conhecido como o povo de Deus, especialmente ali Israel como nação, mas eles não tinham em si o Espírito Santo. É verdade, sim, que muitas vezes o Espírito Santo falava e usava homens segundo a sua vontade. Mas dessa maneira, aqui não. Dessa forma, como nós desfrutamos hoje, não. Nós temos algo glorioso. Nós temos o Espírito Santo do Senhor, que nos faz ser testemunhas. Alguém que vai falar representando alguém ou testificando sobre algo. Algo que ouviu, algo que viu, especialmente no nosso caso, algo que nós vivemos. Nós recebemos do Senhor o seu Espírito Santo para testemunharmos o que Deus fez em nós, o que Ele está fazendo em nós, quem Deus é, o que nós somos como igreja. O Espírito Santo do Senhor nos dá essa capacitação. Mas, juntamente com esse testemunhar, e diferente de Israel, na antiga aliança, o testemunhar aqui toma uma proporção de território muito maior. Não era só ali em Jerusalém. Não era agora para testemunhar no meio do povo de Deus. Mas para além. Para Jerusalém, sim, começando em Jerusalém, onde eles estavam, mas também a palavra nos mostra que há uma progressão aqui. Começa em Jerusalém, mas vai para a Judéia. Vai para onde eles conheciam muito bem, entre o seu próprio povo, entre os judeus. Mas aí a palavra avança, nós percebemos que a ordem de testemunhar agora vai para Samaria. Aqueles que eram os mestiços, a mistura com o povo de Deus e outros povos, aqueles que os judeus, em sua maioria, não gostavam. Vai para Jerusalém, pega a região da Judéia, vai para Samaria, um lugar que provavelmente a maioria dos judeus não gostariam de testemunhar, mas não para ali. Não vai só na vizinhança próxima, mas vai a todo e qualquer lugar. Vai até, de fato, como diz o texto, a última parte da terra. O Senhor manda a sua igreja ir e testemunhar até o último canto desta terra. E nós percebemos pela história de Paulo, especialmente, que ele chegou bem perto disso. Não da terra como um todo, nos nossos dias, mas pelo menos da terra conhecida naquela época. Ele foi, ele cumpriu, assim também como nós precisamos ir. Testemunhar, falar do Senhor. Testemunhar, tendo como fundamento para esse testemunho o Espírito que está em nossas vidas. Você, meu irmão,
igreja do Senhor recebe esse Espírito Santo que agiu na vida do apóstolo Paulo, que agiu na vida do apóstolo Pedro, dos demais apóstolos, e continua agindo na vida da igreja hoje. O Senhor está vivo e ele continua vivendo e se manifestando através da sua igreja. Mas depois do verso 8, nós vemos, ainda no início de Atos dos Apóstolos, que Jesus sobe aos céus. O verso 9 nos diz que ele foi levado para cima, literalmente levado para o céu, que estavam ali olhando aquilo acontecendo, eu creio que talvez espantados, até que então uma nuvem ali cobre a sua visão e eles não veem mais o Senhor Jesus. Mas após isso acontecer, 2 homens surgem com roupas brancas. Vocês já sabem quem são esses homens. E esses homens deixam bem claro para os discípulos que aquele Jesus que subiu há de descer. Aquele Jesus que fez milagres, sinais, maravilhas no meio dos discípulos. Aquele Jesus que ensinou. Aquele Jesus que morreu na frente deles. Que foi negado. Que foi abandonado. Aquele Jesus, depois de tudo isso, ressuscita. Mais uma vez, volta a ensinar. Mais uma vez, volta a instruir. Aquele Jesus que enviaria sobre eles o Espírito Santo subiu, mas vai descer. Voltará um dia. Nós aguardamos essa sua vinda. Nós aguardamos esse momento onde nós veremos o nosso rei descer novamente a essa terra. Mas vamos agora, tendo isso como base, tendo esses 11 versículos como base, pensar mais uma vez sobre como aplicá-los à nossa vida. Como colocar isso que aconteceu há 2000 anos atrás, sendo uma vivência minha e sua. Em primeiro lugar, é importante que, olhando para esses versos, nós entendamos que Jesus continua a fazer e a ensinar. Jesus continua a fazer isso, agora através das testemunhas. Jesus começou a sua missão, concluiu aquilo que deveria ser concluído, mas ele nos deixou para dar prosseguimento a essa missão. Nós, como testemunhas do Senhor, testificamos que ele está aqui, agindo através de nós. A igreja do Senhor mostra que ele está vivo, continuando a fazer, continuando a ensinar através da sua vida. Quando você pode demonstrar o amor de Deus lá no seu local de trabalho, às vezes conversando com um amigo cristão, o animando na fé, ou talvez até apresentando o evangelho a um colega de trabalho ainda descrente, defendendo de fato que o nosso Senhor está aqui. Às vezes se utilizando de um discipulado como os catecismos, você vai ali ministrando a palavra do Senhor e demonstrando aquilo que ele fazia, o seu ensino, aquilo que ele continua fazendo hoje. Jesus está vivo. Jesus continua a fazer e a ensinar por meio dos seus discípulos, das suas testemunhas. Você e eu somos essas testemunhas. Nós somos a igreja do Senhor. Mas ainda Jesus continua vivo e seu corpo, de maneira inegável, demonstra que, apesar de estar lá nos céus, seu corpo está sobre toda a terra. Como o pastor Marcos bem colocou, nós temos irmãos espalhados por todo o mundo. Nós temos irmãos aqui, próximos a nós, mas também temos irmãos que nós nem conhecemos. Eu venho de uma família, por parte de mãe eu sou filho único, mas por parte de pai eu sou o 7º de 10. São muitos irmãos. Mas eu tenho muito mais irmãos por aí. Muito mais do que 9. Eu tenho irmãos que eu não conheço,
talvez com o olhinho puxado, talvez irmãos que falem uma língua que eu nunca vou entender, irmãos que comem comidas que eu nunca vou comer, mas são meus irmãos em Cristo. E isso mostra que a igreja, como corpo do Senhor, testifica de forma inegável que ele está vivo. O que poderia acontecer, quem poderia controlar, se não o próprio Deus, os rumos dessa igreja, que a essa altura do relato de Lucas era apenas um grupo de homens, na sua maior parte iletrados, homens que por si só não tinham em si nada espetacular. Se você observar a lista dos apóstolos, você não vai perceber nada extraordinário na vida deles. Não é dito que lá tinha algum PhD, ou alguém com muitos recursos financeiros, ou alguém que tivesse algo que se destacasse. Não, o evangelho avançou por causa daquele homem. O evangelho avançou por causa daquele poder que ele tinha, daquela capacitação que ele tinha por ele mesmo. Jamais isso aconteceria. O evangelho avançou e continua avançando até hoje porque as testemunhas do Senhor Jesus estão aqui, continuando a testemunhar dele, continuando a ensinar sobre ele, a fazer aquilo que ele fazia. Nós somos seus discípulos. Jesus está vivo, meus irmãos. E nós, como testemunhas, precisamos continuar a missão. Ele está vivo, nós somos as suas testemunhas, e ainda é preciso que a igreja entenda e desfrute da promessa do Pai. E, especialmente aqui, a promessa que é mencionada é a promessa do Espírito Santo. Nossa tradição, alguns têm até medo de falar do Espírito Santo, para não se assemelhar ao que muito é visto em outras igrejas, que muitas vezes são de fato igrejas. Há um receio de dizer, não vou falar muito do Espírito Santo, vai que o pessoal se anima mais, o negócio fica quente, e uma língua diferente por aqui. É verdade, sim, que muitos têm pegado essa passagem, outras, e deturpado. E praticado algo que vai de forma bem contrária ao que a palavra nos mostra. Mas isso não deve apagar em nós o desejo de desfrutar do Espírito Santo. De desfrutar desse Deus que é todo-poderoso, que habita nos céus, nas mais altas alturas, mas que está aqui em nós, que se move através das nossas vidas. O Espírito Santo é a prova de que Deus não só transcende o nosso conhecimento, a nossa capacidade de entender quem Ele é, de tão grande, tão maravilhoso, mas Ele está aqui, no meio de pessoas simples. Ele está aqui agindo no meio dessa igreja. Ele está agindo no meio de um filho, uma filha que muitas vezes está ali sobrecarregada com o trabalho, com a criação dos seus filhos, com o sustento do mês, que muitas vezes não é suficiente para cobrir as suas demandas. Deus, meus irmãos, está com a igreja. Nós não temos apenas o privilégio de termos recebido a salvação. Isso já seria maravilhoso, com certeza. Isso já seria fantástico para mim e para você. Mas além disso, Deus mora aqui. Deus mora em você. Deus mora na sua igreja. Devemos desfrutar disso diariamente. É tão bom saber que quando nós oramos, não apenas falamos, não apenas jogamos palavras, mas nós temos um Pai que ouve sempre o que nós falamos e tem um Pai que até nos ensina a falar. Quantas vezes eu e você, como crianças, não chegamos a Deus sem saber o que dizer, sem saber o que falar, cansados, abatidos, mas o próprio Deus, que não somente ouve, fala através de nós em nossas orações.
Desfrute, meu irmão, desse Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Pai, nós temos o Filho que nos fez filhos também, e nós temos o Espírito Santo que está aqui, pulsando dentro de nós. Nós temos não um poder, simplesmente, como muitos aprendem no Espírito Santo. Nós temos o próprio Deus conosco. Nós temos o próprio Deus aqui nos conduzindo. Desfrute disso, desfrute do Espírito Santo como igreja. É tão maravilhoso saber que nós, por nenhum momento, estamos sozinhos. Por nenhum momento, nós estamos abandonados ou desamparados. Não importa qual seja a situação, a circunstância, Deus está conosco. Nós somos testemunhas porque o Espírito Santo está aqui, no meio da sua igreja. Sem ele, a igreja não teria avançado. Provavelmente aqueles homens falariam, seriam lembrados, talvez por seus filhos e netos, mas aquela história morreria. Aquele tal de Jesus, de Nazaré, não ia ser conhecido no mundo todo como é. Mas o Espírito Santo, que testifica que o Senhor está vivo, que vive através da sua igreja, está aqui. A promessa do Pai foi cumprida, o Espírito Santo está com a igreja. Mas ainda é preciso observar nesse texto, Jesus diz aos seus discípulos que a eles não seria dado o calendário de Deus. E a gente gosta disso. Você, com certeza, assim como eu, gostaria de saber em que momento exato Deus faria cada coisa. Em que momento exato Deus iria fazer algo espetacular na sua vida em particular, na vida da igreja ou na vida do mundo inteiro. Mas o calendário Deus não deu para a gente. Não deu. O que aqueles homens queriam era saber quando, Jesus, quando é que vai ser restaurado o reino? Quando nós vamos triunfar em glória como Israel? Eles não receberam o calendário, nem nós recebemos. Nós não sabemos quando ele vai voltar, por exemplo. Mas, se não recebemos o calendário, nós recebemos sim a capacitação do Espírito Santo e a missão de sermos testemunhas. E isso nós recebemos. Você pode não saber quando, mas você sabe que precisa ser feito através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra o que devemos fazer como igreja. Talvez você diga, não, pastor, mas é muita coisa. É muita informação para que eu possa gravar tudo e saber cada detalhe. É por isso que você, domingo após domingo, está aqui. Ouvindo um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais. É por isso que você deve ler todos os dias a palavra do Senhor. Meditar nela, gastar tempo com ela. Para que você possa saber como testemunhar. Para que você possa saber que, de fato, Deus está aqui e testemunha através de você. Meu irmão, minha irmã, Deus nos capacitou para a sua obra. E vem nos capacitando a cada dia mais. Com certeza, essa igreja, por exemplo, quando começou, aquele pequeno grupo, reunido, talvez com muitos sonhos, talvez sem muitos sonhos até, não imaginava que estaria aqui de pé. Talvez alguns pensassem, bom, daqui a tanto tempo vai ser uma igreja organizada, vai plantar outras igrejas. A gente faz planos assim quando tem uma congregação. Mas, apesar de não saber quando a igreja seria organizada, apesar de não saber quando seria a festa de 13 anos, como seria essa festa, aqueles irmãos que lá atrás começaram esse trabalho, eles cumpriram a missão. Eles iniciaram. E agora essa missão está aqui, viva, continuando a agir neste bairro, nessa cidade. E podemos dizer que até além disso. Deus
ele vai agindo na sua igreja e nós, como testemunhas, devemos de fato ter essa capacitação que o Espírito Santo nos dá e compreender a nossa missão de sermos testemunhas. Com um acréscimo aqui. Lá atrás, Israel ficava, ou o povo de Israel ficava em um lugar, testemunhando da fé. Em alguns momentos, Deus levantou profetas que foram até para outros povos e nações, mas que depois voltaram a Israel, porque o foco estava ali em Israel. Agora, o acréscimo é: vão. Vocês vão. Vocês não vão só esperar as pessoas chegarem para você e perguntar: você crê no quê? Onde é a sua igreja? Que horas é o culto? Às vezes a gente tem esse pensamento, né? Seria muito bom. Estão andando pela rua, você é cristão? Onde é a sua igreja? Eu quero ir lá domingo. Se isso acontecer, é até estranho. Mas, se as pessoas não vierem, se as pessoas não perguntarem se você é crente, você está pronto a testemunhar que é crente no Senhor? Porque a nossa missão agora é de ir. A nossa missão agora é de não simplesmente ficar, e sim devemos testemunhar aqui, mas além. Começando aonde estamos e progredindo. Deus vai usar você para abençoar pessoas, abençoar gerações, abençoar povos diferentes. Os irmãos podem desfrutar, por exemplo, do seminário, que tem um polo aqui, irmãos de outro país vindo aqui e cedendo parte do seu conhecimento para instruir aqueles vocacionados. Deus vai sempre fazendo isso. Talvez você não vá para outra nação falar de Jesus, mas você pode ir para a Judéia, você pode ir talvez para Samaria. Você pode ir para quem está mais perto, quem sabe em outro estado. Alguns irmãos que estiveram aqui anos atrás, talvez no começo dessa igreja, não estão mais aqui. Foram para outros bairros, quem sabe para outros estados, outros países, mas a semente do Senhor que foi plantada lá atrás ainda está viva aqui conosco. Um exemplo, a minha esposa. Uma criança que foi discipulada aqui no início e que continua servindo ao Senhor. A maior parte dos irmãos não vão lembrar do rosto dela, mas alguns irmãos mais antigos vão lembrar. Não dela como mãe, de dois meninos aí que fazem zoado de vez em quando no culto, mas vão lembrar daquela criancinha que estava aqui com seu irmão, com sua mãe, ouvindo o evangelho. E quantas outras não passaram por aqui, não estiveram aqui, e Deus levou para outro lugar e está fazendo a sua obra através da vida delas, através de vocês. Deus fez, está fazendo, vai fazer ainda mais. Precisamos crer nisso, meus irmãos. Precisamos crer na capacitação e na missão que o Senhor nos dá. Especialmente em uma data como essa de aniversário, precisamos olhar para o passado que Deus já fez, as alegrias, as dores, mas também olhar para o futuro. Para a igreja daqui a mais 13 anos, quem sabe. Até que Jesus volte, nós saímos aqui de pé, vivendo esse evangelho poderoso, sendo testemunhas. Em último lugar, eu queria destacar exatamente isso. A volta do Senhor. A igreja está aqui, a igreja está cumprindo a sua missão, sendo capacitada pelo Senhor a cada momento, mas olhando para os céus, aguardando a volta. Nós olhamos para os céus, não só esperando chuva. E aqui é difícil cair chuva. Mas olhando para o céu, sabendo que de lá virá o nosso Senhor, o nosso Redentor. O nosso trabalho aqui, meus irmãos, não é vão. Eu sei, como pastor, que a luta do ministério muitas vezes é árdua. Isso se aplica ao pastorado, mas também ao diaconato, os demais da igreja, a igreja como um todo, ela percebe isso. Talvez o missionário ainda possa contar que tem coisas novas, pessoas novas a cada dia, mas o pastor, a igreja comum sabe, domingo após domingo, a rotina que vive.
Semana após semana nós estamos aqui, usando o mesmo cantor cristão, lendo a mesma palavra, vendo muitas vezes os mesmos rostos. Mas isso é glorioso. É o Senhor agindo no ordinário das nossas vidas. Agindo no dia a dia. Agindo na sua família. Agindo no seu trabalho. Às vezes cansativo, penoso. É o Senhor agindo. Nós vivemos isso aqui, mas sabendo que a nossa expectativa não deve estar apenas nisso aqui. Nós não podemos agir como discípulos, olhar apenas para o aqui e agora. Olhar o que ainda virá. Igreja do Senhor que está aqui. Escute. Deus, Ele está agindo em nós. Isso é maravilhoso. Mas muito mais ainda há de vir. E na eternidade. Nós podemos renovar nossas forças sabendo que nós não iremos parar por aqui. Mas Deus tem um lugarzinho preparado para cada um de nós na eternidade. Nosso trabalho aqui, a nossa rotina aqui, vale muito a pena. Nada disso é em vão. Seus esforços, seu suor, a sua luta aqui, o testemunhar, que muitas vezes é difícil, aqui não é em vão. Eu sei que quando a gente olha apenas para o momento, muitas vezes faltam forças para prosseguir. Como pastor, muitas vezes a gente pensa e olha, será se está valendo a pena o meu trabalho? Será que aquele sermão foi entendido pelos irmãos? Já estão colocando em prática durante a semana? Será se isso aqui tem, de fato, um resultado? Quando eu me pergunto isso, eu só posso olhar para o céu e dizer, saber que, de fato, tem resultado sim. Não é por mim, não é pela minha habilidade, não é porque a igreja tem um lugar bonito, não é porque tem um lugar confortável para receber as pessoas. Não é por nós, mas é pelo Senhor que está acima de nós. Por isso nós não podemos parar. Ele subiu, mas ele vai voltar. Não mais como um cordeiro para ser sacrificado, mas como um leão reinando sobre a terra. Podemos crer e confiar nisso. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos ao Senhor, porque o Senhor escolheu a nós, pecadores, não merecedores de tão maravilhoso amor, para sermos as tuas testemunhas. O Senhor nos deu instruções, e mais do que instruções, o Senhor nos deu o Espírito Santo, que nos imerge na tua vontade, nos ensina a orar, nos constrange ao arrependimento. Ó Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor fará em nossas vidas. Especialmente nesse momento onde a tua igreja celebra a ti, por esses anos aqui de organização eclesiástica, nós te agradecemos e te pedimos. Continua a usar o teu povo. Continua a nos capacitar e nos firmar nessa missão que recebemos não de homens, mas recebemos do Senhor. Usa cada um de nós com nossas habilidades, nossos dons, que temos e o que somos, para a honra, glória e louvor do teu nome. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa conferência vai chegando ao fim. 13 anos que nós celebramos hoje com muita alegria.
Há 13 anos atrás, irmãos, como o pastor bem frisou aqui nas suas aplicações, nenhum dos poucos, viu, pastor Pedro, de 13 anos atrás para cá, a maioria são novos. Alguns poucos estão aqui, bem poucos, mas certamente ninguém pensaria o que seria realmente 13 anos depois. E eu quero lembrar a vocês algo importante. Se Deus fez em 13 anos o que nós estamos vendo aqui, e muitos, infelizmente, não puderam estar aqui essa noite, por motivos especiais, pensem, meus irmãos, o que Deus fará daqui a mais tempo, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Pense em como nós, os cristãos, à luz do mundo, seremos enviados para pregar esse evangelho aqui, neste bairro, nesta cidade, em outras cidades. Pense em quantos pastores sairão desta igreja, homens que Deus trará para cá, incrédulos, serão convertidos pela palavra e serão vocacionados pelo Espírito de Deus, serão pastores da igreja e estarão à frente do ministério. Então pense como uma igreja local, ela é importante porque ela gera testemunhas de Cristo. Então estamos felizes demais por esses 13 anos, meus irmãos, muito felizes. Eu quero convidá-los a ficar de pé, mais uma vez, para orarmos, encerrando as nossas conferências, e depois apenas dar breve aviso aos irmãos. Fiquem todos de pé, todos de pé. Poderoso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor pela Tua graça e a Tua muita misericórdia, Senhor Deus, sobre nós, por esses 13 anos da Igreja Batista Bom Samaritano. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por fazer com que essa igreja prevaleça neste mundo mau e caído. Obrigado, Senhor Deus, por nos enviar o Evangelho puro e genuíno de Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por preservar aqui no meio de nós a Tua palavra, a sã doutrina, a palavra que penetra o coração do homem, que corta e é afiada como uma espada de 2 gumes. Deus, te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque a Tua misericórdia está sobre nós, o Teu povo, a Tua igreja. Nós te louvamos porque o sangue de Cristo está sobre nós, o sangue precioso do nosso Redentor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por isso, Pai. Sustenta-nos por muito mais tempo, Senhor. Continue salvando, continue gerando, continue operando pelo Espírito Santo, tendo esta igreja como instrumento do Senhor, como um farol neste bairro para pregar o Evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, e essa geração, Senhor Deus, que começa agora, esse novo ciclo, Deus, que seja imensamente fiel ao Senhor e confiante no Senhor Deus, para que sejam corajosos e preguem nesse mundo mau e caído, e não temam, Senhor Deus, os homens, e nem os demônios, mas simplesmente o Senhor somente. Ó Deus, abençoa o teu servo, o pastor Cícero, sua esposa, seus filhos, toda a sua casa, Pai. Abençoa, Deus, a igreja em que ele congrega. Abençoa, Deus, os trabalhos que ele realiza. Abençoe, Senhor Deus, todo lugar em que a planta dos seus pés pisarem para pregar as boas novas. Senhor, nós te louvamos com grande alegria em Jesus, o Salvador. Amém.